tarde, nós vamos dar início à aula do estágio supervisionado 3, vírus e seres de organizações mais simples, que são os vírus e as procariontes. Vamos falar sobre a descoberta dos vírus. Eu me chamo Gariane Alves Ferreira Teles, sou acadêmica do curso de Biologia, Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, UAP. A descoberta dos vírus. Os vírus do latim, que significa veneno, causa doença em todos os tipos de seres vivos, inclusive em plantas. Uma doença viral que ficou muito conhecida no Brasil todo, no mundo, por destruir muitas plantações, foi o mosaico do tabaco. O primeiro sintoma da doença é uma coloração verde amarelada, verde clara, entre as nervuras, que é aquela parte da folha que faz aquela divisão dela toda, e a formação de um mosaico alterna a coloração do tecido das folhas. Não causa a morte da planta, mas prejudica o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Adolf Meyer, de 1843 a 1942, foi o cientista alemão que, em 1883, preocupado com a proliferação do mosaico do tabaco, fez uma série de experimentos e identificou que o caldo das folhas doentes do tabaco transmitia esse mal para outras plantas sadias, Com isso, ele levantou a hipótese de que uma bactéria muito pequena seria a causa da doença. E foi feito todo o mapeamento. Já em 1935, o bioquímico Wendell Meredith Stanley, de 1904 a 1971, cristalizou o vírus do tabaco e o mesmo pode ser observado microscopicamente. Ele fez um cristalino e ela é tipo um bastonetezinho amarelado. Ele cristalizou a bactéria para ser estudada posteriormente. A estrutura e a reprodução dos vírus. Os vírus são organismos que não possuem células, ou seja, eles são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, tipo uma cápsulazinha, que é formada por vários capsômeros e pode ser usada como forma de classificação dos vírus. A reprodução de um vírus de DNA, o bacteriófago, ele segue um esquema que mostra a reprodução do bacteriófago, Ela ataca as bactérias e se reproduz em seu interior e vai aquele ciclo. Ataca a bactéria e vai se reproduzindo, criando outros tipos de células. A reprodução do vírus do RNA. A reprodução do vírus da gripe, por exemplo, apresenta em seu material o material genético de RNA e não de DNA. Temos de doenças causadas por vírus, são vários. Tem vários tipos de doenças causadas por vírus. São as viroses, que são as doenças causadas por vírus, como a hepatite viral, o herpes, o sarampo, a rubéola, a catapora, a cachumba, É importante compreender termos antes de estudar o tipo da doença. Epidemia, do grego, que é um termo muito usado, que acontece muito, Refere-se a toda doença que surge de forma súbita e se espalha. Endemia, doenças que persistem por vários anos em um lugar. Pandemia, que é o momento em que nós estamos passando, Esse momento muito difícil de pandemia, com o coronavírus, que é um vírus muito resistente, que já está vendo que ele até pode estar se mutando, por ser tão resistente. Vem do grego pan, que significa todo, por isso que é o nome pandemia, que é todo mundo. Pandemia. É um grande número de casos, fora do normal por todo mundo. Agente etiológico ou patogênico, causa infecção. Vetor é o ser que transmite o agente patogênico. O exemplo do mosquito que transmite o vírus da dengue, por exemplo. O reservatório é qualquer ser vivo que o agente infeccioso que vai infeccionar a pessoa vive e se multiplica. O parasita é onde ele vai ficar lá hospedado. Doenças causadas por vírus são gripes e resfriados, os mais comuns, a poliomielite, a dengue, a febre amarela, a raiva e a AIDS. As bactérias, características gerais delas. As bactérias, elas são do reino Monera, são seres vivos microscópicos e mais primitivos, são unicelulares, são seres procariontes e possuem núcleo celular difuso.
Vivem isolados ou agrupados em colônias. Estão divididos em bactérias e algas azuis. A morfologia das bactérias